noite a todos. Meu nome é Tassiana Dalforno Dini, sou presidente da Regional Rio Grande do Sul da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Hoje nós vamos começar o nosso quarto evento SBDRS virtual e vamos fazer hoje a interface com a endocrinologia. Para isso nós temos dois convidados muito especiais. A endocrinologista doutora Fabiola Sattler e o nosso querido dermatologista, conhecido por todos, doutora Adilson Costa. A doutora Fabiola Sattler, ela é especialista em endocrinologia e metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Ela tem doutorado em endocrinologia e metabologia pela URGS e ela é médica contratada do Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O Dr. Adilson Costa é professor, orientador permanente do programa de pós-graduação da IAMSPE em São Paulo e hoje ele mora nos Estados Unidos e é pós-doutor em pesquisa em dermatologia na Emory University em Atlanta, nos Estados Unidos. Ele também é doutor em dermatologia pela FMUSP e também mestre em dermatologia pela Unifesp e também de São Paulo. Para a moderação do nosso evento, nós teremos a doutora Ana Lupe Weber, que é diretora também da SBDRS, e eu estarei então nos bastidores, olhando as perguntas pelo site, pelo chat, na verdade, e enviando as perguntas aos debatedores, à moderadora e os nossos queridos convidados. Então, eu desejo um excelente evento para todos e que vocês participem mandando suas dúvidas e as suas perguntas pelo chat do nosso evento. Um grande abraço para todos. Então, pessoal, boa noite a todos. Eu queria também agradecer novamente ao Dr. Adilson e à doutora Fabiola por estarem aqui conosco, né, debatendo esses temas tão comuns no nosso dia a dia do consultório, né, nessa interface dermato-endócrino. Eu queria salientar, assim, que os palestrantes não têm conflito de interesses, então, se porventura a gente falar, né, algum dos palestrantes falarem algum nome comercial de medicamento, ninguém tem conflitos de interesses. Então, vamos começar com os nossos casos. Podem passar o slide, por favor. Primeiro caso. Então, nós temos uma paciente feminina de 24 anos com acne nodular, sobrepeso. Está em uso de anticoncepcional oral combinado desde os 15 anos de idade, etinil estradiol e levonorgestrel. Doutora Fabiola, então, para fazer a avaliação hormonal dessa paciente com exames, quais exames devem ser solicitados e quando devem ser solicitados? Bom, primeiramente... vamos fazer todos, então, todas as perguntas, aí a gente vai respondendo. Deve-se ter anticoncepcional oral para coletar os exames? Se sim, quanto tempo antes? Trocaria anticoncepcional oral por outro? Em sendo síndrome dos ovários policísticos, quais as opções terapêuticas e a necessidade de solicitar potássio no uso de espironolactona? Então, pode começar, doutora Fabiola. Primeiramente, boa noite a todos, eu agradeço o convite, é um prazer de estar aqui discutindo com vocês esses casos, que são também comuns na nossa prática, né, endocrinológica, então é sempre bom ver a visão dessas duas especialidades. Bom, então vamos começar respondendo a primeira pergunta, né? Quando solicitar os exames para uma paciente com acne nodular, né, acne já mais moderada grave? Primeiro, temos que ter dados através de uma anamnese, uma história clínica bastante completa, né? Início desse sintoma, quando começou, se foi na puberdade, ou se foi já numa idade mais adulta, né? Isso vai fazer a gente pensar em diagnósticos diferentes, né? A progressão
se começou lentamente, na puberdade, sempre foi da mesma forma, ou foi lentamente progressiva, ou se foi súbita, né, de uma forma mais rápida, né? Se tem, como é que são os ciclos menstruais dessa mulher, e aí não usando, obviamente, um método anticoncepcional hormonal, né, espontaneamente. Como é que são os ciclos menstruais? Também, se ela usa alguma medicação que poderia estar associada ao hiperandrogenismo, né? Glicocorticoides, alguns anticonvulsivantes, né? Ou até mesmo o uso de anabolizantes, né? E também, e aí no exame físico, se ela tem outros sinais de hiperandrogenismo, né? O principal sinal de hiperandrogenismo clínico nas patologias mais comuns é o hirsutismo, né? O excesso de pelos em áreas tipicamente masculinas, em áreas que são dependentes de hormônios, né? Para avaliar isso, a gente usa a escala de Ferriman, talvez vocês já estejam habituados, a gente pode discutir isso depois, e a gente faz a pontuação de 9 áreas, né? Em dando essa pontuação numa população em geral maior ou igual a 8, essa mulher vai ter o hirsutismo, que é, como eu falei, a principal manifestação hiperandrogênica, né? Se ela tem uma alopecia androgenética, ou, mais importante ainda, se ela tem algum grau de virilização. Então, engrossamento da voz, aumento de massa muscular, clitoromegalia, aí a gente vai ficar atento para patologias mais graves e que vão necessitar de uma avaliação mais urgente e uma conduta diferenciada, né? Então, tendo esses dados de anamnese e exame físico, sim, aí estará indicado uma avaliação hormonal. Se for uma acne isolada na adolescência, não, né? Como eu falei, aumentos de androgênios séricos, primeiramente vão dar o hirsutismo, e então essa acne associada ao hirsutismo, a gente daí sim teria a indicação dessa avaliação hormonal, tá? No exame físico também vê sinais, por exemplo, de síndrome de Cushing, que é excesso de cortisol, né? Uma doença mais rara, mas enfim, tentar afastar outras patologias que vão necessitar de um tratamento diferenciado. Tá? Diagnóstico diferencial. Sigo as respostas, é isso? Isso. Então, por exemplo, no caso dessa paciente está usando anticoncepcional oral, tu acha necessário a suspensão? Vocês acham necessária a suspensão? Vocês costumam suspender os anticoncepcionais orais? Então, bom, para se ter um diagnóstico preciso, assim, para a gente avaliar, nesse caso ela está em vigência de anticoncepcional, né? Para a gente avaliar como é que está o ciclo menstrual dessa mulher, né? O grande diagnóstico, 70%, 80% dessas mulheres com uma síndrome hiperandrogênica vai ser síndrome dos ovários policísticos, é o diagnóstico mais comum. Depois, um hiperandrogenismo idiopático, em 5% uma hiperplasia adrenal congênita, e aí depois diagnósticos mais raros, né? Para se ter o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, se isso for importante, né, realmente, sim, vai precisar suspender para ver o ciclo menstrual, a real dosagem da testosterona, porque a pílula vai suprimir o eixo e vai diminuir a testosterona, vai controlar, é o tratamento, né, na verdade, para isso. Então, sim, em querendo ter um diagnóstico preciso, é necessário suspender, tá? Então, aí a suspensão necessária é de 2, em geral a gente suspende por 3 meses, que é o tempo necessário para dessuprimir o eixo, né? Para o eixo voltar ao normal, voltar à produção dos hormônios endógenos, e aí a gente ter o real valor, tá? Eu não respondi antes, mas quais seriam esses exames, né? Então, a gente quer avaliar essa mulher, quais seriam
O principal androgênio produzido, que é tanto produzido nas adrenais quanto nos ovários, né, nesses dois sítios, é a testosterona, tá? Então, se a gente fosse necessitar escolher um hormônio, um androgênio, pode ser começado e dosado apenas a testosterona, e aí a testosterona total, por uma questão de laboratório, uma questão de metodologia, né? A testosterona livre, que a gente dosa nos laboratórios fora de pesquisa, ela tem uma acurácia muito, muito ruim, né? O nível de sensibilidade, a mulher ela já tem androgênios baixos, mesmo sendo hiperandrogênica, é muito diferente do homem. E o limite de detecção, às vezes, não é fora, não há uma sensibilidade do método. Então, a testosterona livre, a gente, de uma forma geral, é a testosterona total. A gente não dosa livre por não ter essa boa sensibilidade do método, tá? Então, dosaria a testosterona livre, em suspendendo o anticoncepcional por 3 meses, né? Se a mulher tem ciclos irregulares, a gente dosa a testosterona livre e a 17-hidroxiprogesterona, tá? Que daí é pra gente avaliar a hiperplasia adrenal congênita na forma não clássica. Então, esses seriam os 2 principais exames. Testosterona livre, 17-hidroxi. Testosterona, ela vem normal, e a 17 também, né? Vem normal, e essa mulher tem ciclos regulares, a ecografia não mostra a aparência policística dos ovários, ela tem apenas a manifestação clínica de acne e outras, né, de hiperandrogenismo, uma testo normal, hiperandrogenismo idiopático. A testosterona total, né, ela vem normal aumentada, os ciclos são irregulares e ela tem aparência policística dos ovários, 2 de 3, duas características dessas 3 que eu mencionei. Afastando outras causas para irregularidade menstrual, como hipotireoidismo, hiperprolactinemia, enfim, ela vai ter a síndrome dos ovários policísticos. A testosterona vem normal, com uma 17-hidroxi, normal ou aumentada a testosterona, com uma 17-hidroxi aumentada, a gente vai avaliar hiperplasia adrenal congênita, né? A testosterona vem muito aumentada, 2 a 3 vezes o valor de referência, a gente vai ter que avaliar tumor, tanto ovariano quanto adrenal, e no tumor adrenal, daí, se a gente suspeita disso, o grande exame é o sulfato de dehidroepiandrosterona, o SDHEA, né? Porque 100% da produção do sulfato de dehidro é adrenal. Então, em vindo ele muito aumentado, 700 acima disso, vai ser o diagnóstico de um tumor adrenal. Então, iniciaríamos pela testosterona, tá? Adilson, doutora Adilson, qual a tua rotina, assim, então, na avaliação dessa paciente, tanto a avaliação clínica como laboratorial? Na realidade, uma coisa interessante que ela tocou no assunto da testosterona, né, na total. Existe mais ou menos um mantra na dermatologia, que é até legal você trazer esse dado do ponto de vista endocrinológico, que é o mantra de que a gente tem que pedir testosterona livre, total, FSH, LH, prolactina, androstenediona, SDHEA e SHBG, que é a proteína carregadora dos hormônios sexuais, né? E esse é o kit. É o kit. E é 17-hidroxiprogesterona. Mas você trouxe uma informação legal de fazer uma triagem pela testosterona, ainda mais um paciente que, embora ele pode vir no consultório particular com a gente, alguns não têm, ainda mais que mora no interior, tem muitos pacientes que moram no interior, eles não têm plano de saúde, eles guardam dinheiro para a saúde, né? Então, onerar esse paciente é ruim. Então, você deu a dica de começar com a testosterona, a 17-hidroxiprogesterona e talvez pedir os outros. Quando que você pediria os outros? FSH, LH, prolactina, androstenediona, mas principalmente o HSBG, né? SHBG? SHBG, desculpa. A SHBG, assim, porque a gente pode fazer uma dosagem, um cálculo indireto da testo livre, né? Porque a testo livre, aí existe uma calculadora, né? Que vai levar em conta testo total, SHBG e albumina, né?
porque, na verdade, a forma biologicamente ativa é a testo livre. Então, de fato, né, o que nos interessa é saber se é testo livre está aumentado. Mas a gente dosa total e, para ter uma ideia, dosamos a SHBG e a albumina, né? E aí, com isso, a gente calcula a testo livre. A SHBG no ovário policístico, em geral, ela vai estar baixa, pela resistência insulínica e tal. Esse algoritmo que eu falei é os algoritmos dos guidelines, né? Na prática, para não fazer aquele vai e volta, né? A gente acaba fazendo também um pedido de testosterona, SHBG, com ciclos irregulares, a prolactina, o TSH, né? A gente já dosa. Mas não vai mudar a conduta, assim, dosar a SHBG. Porque o que, na verdade, a gente quer... o importante, assim, de uma avaliação laboratorial, em última análise, é afastar tumor, que aí seria uma outra conduta, de patologias não tumorais, ovário policístico e hiperplasia adrenal congênita, que no fundo essas duas vão ter o mesmo tratamento, que é a pílula anticoncepcional. E uma coisa interessante é que, por exemplo, se nós pedimos, né, o SHBG e ele vier baixo, a gente pode associar outro... Eu acho que está com um atraso aí. Na realidade, se o SHBG vier baixo, a gente então poderia escolher alguns contraceptivos que estimulam a produção desse HBG, também sem qualquer conflito de interesse. Parece que o IAS tem essa propriedade, né? O Yasmin e o IAS. Na verdade, quem aumenta a SHBG é o estrogênio da pílula, é o componente estrogênico, tá? Então, o estrogênio aumenta a SHBG qualquer, né? De qualquer pílula, não importa a progesterona. Então, damos o estrogênio para a mulher, vai aumentar esse HBG e vai diminuir a fração livre da testosterona. Isso é um mecanismo do porquê que as pílulas anticoncepcionais melhoram o hiperandrogenismo, né? Além de suprimir o eixo. Então, a pílula anticoncepcional é o primeiro tratamento, né, de um hiperandrogenismo por aumentar esse HBG, diminuir a fração livre da testo, e por suprimir o eixo, tá? Então não importa a progesterona. Legal. Eu faço kit dermatológico. Eu peço tudo, né? Então, mas é interessante você trazer essa informação, porque de fato desonera o sistema de saúde que também. Se a gente for ler os guidelines, começa sempre por testosterona, e aí avalia os ciclos, e aí dependendo do ciclo, vai para 17-hidroxi, progesterona, enfim. Então a testosterona é o grande inicial, assim, né? É a principal mesmo. E agora pensando até nisso, né? Pensando no que você falou, pensando nessa paciente que vem desde os 15 anos, já está com 9 anos praticamente utilizando esse contraceptivo e tem a acne nodular. Você acha que nesse caso teria que trocar mesmo anticoncepcional? Então, como eu mencionei antes, né, o grande fator que faz com que a pílula seja o tratamento do hiperandrogenismo é isso, aumenta esse HBG, diminui a fração livre da testo, que é a fração biologicamente ativa, né, e suprime o eixo, suprime as gonadotrofinas, damos estrogênio, diminuímos o LH e o FSH, que daí, portanto, estimulará menos o ovário a produzir a testosterona, tá? Existem, inclusive, meta-análises que não importa o componente progestogênico, né? A gente tem a ideia, o levonorgestrel é uma progesterona mais androgênica, né? A drospirenona, a ciproterona, elas são antiandrogênicas. E aí a gente fica com essa ideia assim, puxa vida, então eu vou dar uma pílula com um componente antiandrogênico. Mas tem meta-análises que comprovam que não importa. Tanto faz a pílula, tá? O que importa é realmente essa questão de supressão do eixo e diminuição da fração livre da testosterona, tá? Então, é lógico, né? Para essa paciente, por exemplo, eu pediria quanto tempo ela usa, ali não fala quanto tempo ela usa, né? Mas quanto tempo ela está usando, se ela está bem adaptada a 9 anos. Porque ela usa desde os 15, né? E ela está com 24. Ah, sim. Desculpa. Ela está usando há muito tempo.
diria se essa acne iniciou com a introdução dessa pílula, piorou, enfim, né? Se ela está bem adaptada, não trocaria, porque de fato ela tá sendo tratada com anticoncepcional e se não é o suficiente, eu adicionaria uma medicação antiandrogênica, tá? Agora, se ela não usasse pílula, né? Ela tem o hiperandrogenismo, enfim, diagnostiquei ovário policístico e quero começar. Daí, bom, a gente aí pode pensar então não vou começar com uma que tem um componente androgênico, assim, né? Vou começar, a gente usa, porque tem um detalhe importante, né? Quanto mais antiandrogênica a pílula, drospirenona, ciproterona, maior é o risco de tromboembolismo, tá? De tromboses, eventos trombóticos, tá? Que é o grande medo, assim, do uso da pílula, né? Quanto maior o componente androgênico, que é o levonorgestrel, o exemplo, menor é o risco, tá? Agora, uma pergunta que também é um mantra na dermatologia, e eu acho até interessante a gente sugar você com isso, porque acaba virando alguém falou num congresso, o negócio veio, a gente vai ler, acaba percebendo que alguns artigos induzem para isso também, e a gente não tem a informação, né, o ponto de vista de quem vê isso todo dia. É muito comum as pacientes que não tinham acne também chegarem no consultório depois de 2, 3 meses de terem colocado Mirena, sem nenhum conflito de interesse, com um quadro que parece de acne da mulher adulta. Isso procede porque quando eu via, eu falava, olha, a gente vai ter que tirar esse Mirena, ou vai para DIU de cobre ou volta para a pílula, né? Então, qual que é a sua experiência com relação a isso? É meio que uma dúvida minha e uma discussão também. Acontece, o Mirena, ele tem o hormônio do Mirena é uma progesterona, né? Então, essa paciente ela não tem o benefício da supressão do eixo nem do aumento da HCHBG, né? Então, ela não e é uma progesterona também mais androgênica, tá? O componente do Mirena, que é justamente para atrofiar mais ali o endométrio, né? Então, sim, procede, e inclusive as pílulas que contêm só progesterona também não adiantam, assim, né? Porque também não vão ter componente estrogênico e às vezes até é uma progesterona mais androgênica e vai piorar, né? Então, em linhas gerais, assim, não importa, o que importa é pílula combinada, estrogênio, androgênio, tá? Lembrando que se a gente for mais para as antiandrogênicas, a gente pode estar aumentando. O risco de uma pílula antiandrogênica de trombose é cerca de 5, 6 vezes. O do levonorgestrel é cerca de 2, 3 vezes. E aí, na verdade, o que a gente mais usa na prática é a intermediária, né? Que é com gestodeno e com desogestrel, tá? Pílulas mais... marcas? Femiane, Alestra 20, tá? O Femiane, porque daí a gente consegue também 20 microgramas de etinil-estradiol. Vou falar outra marca, o Diane 35, que é o clássico, né? De ser usado porque tem a ciproterona, né? O Diane, ele tem 35 de etinil-estradiol. A gente não precisa também acrescentar riscos dando mais estrogênio, né? A gente pode dar 20 microgramas de etinil-estradiol com um componente de progesterona que é neutro, assim, tá? Que é o gestodeno, tá? E lembrando, assim, a ciproterona do Diane é 2 miligramas. Quando a gente quer dar uma medicação antiandrogênica, a gente dá 50 microgramas, né, da ciproterona do Aldactone, que é a marca, né, do Aldactone não, do Androcur, tá? Então, não importa essas 2 miligramas de ciproterona, né, se a gente realmente quer associar um antiandrogênico, o que importa é o estrogênio. E aí 20 microgramas não acrescentaria tantos riscos e já suprimiria o eixo. Tá? Outra coisa importante é que tem pílulas mais novas que têm o estrogênio natural, que é o 17, o comercial assim mais comum, o primeiro que veio é o Clyra, né? Esse, ele é um estrogênio natural e de mais baixa dosagem, ele não tem tanto poder de suprimir o eixo, tá? Então, assim, se o objetivo é tratamento hormonal, não é uma pílula interessante para isso,
tá? Se for só anticoncepção, enfim, lá na ginecologista, ok, é um estrogênio natural, bacana. Mas para supressão de eixo, tratamento hormonal de acne, de hirsutismo, daí não. Daí a gente vai precisar, aí a gente vai para o nosso bom e velho etinil estradiol, que é sintético, e vai conseguir esse efeito. Tá? Interessante. Fábio, doutora Fabiola, em sendo ovários policísticos, né, outras opções terapêuticas? Vamos ter que analisar o objetivo da terapêutica. Então, assim, bom, nesse caso seria o tratamento do hiperandrogenismo, né, da acne. Pílula, então, como eu falei, qualquer uma. Se for para iniciar, 20 de etinil estradiol com gestodeno, Feliane, Alestra, enfim, é legal, já é bacana. Se observa, né, não adianta, não melhorou, enfim, ainda precisa de algo mais, associa um medicamento antiandrogênico, que aí a gente tem preferência pela espironolactona mesmo, né, até nos Estados Unidos a cicloterona não é comercializada, né, não é permitida, só a espironolactona, então a literatura também, né, é enviesada nesse sentido de mais espironolactona, mas ela dá menos efeitos colaterais. A cicloterona pode também aumentar eventos tromboembólicos e eventos hepáticos, né, mas pode ser usada. E a gente associaria uma espironolactona com essa pílula, tá? E aí, mas espironolactona 50, 100, 200 miligramas. E eu gostava muito da associação espironolactona com flutamida, com metformina. Geralmente eu fazia a combinação dos dois, porque metformina tem aquele efeito de redução da produção do IGF-1, né? Então eu associava, embora o que eu percebia é que às vezes, logo no início, quando eu comecei a explorar esses efeitos anti-androgênicos secundários não hormonais, como espironolactona e até mesmo a metformina, no começo eu comecei usando só a metformina. E daí o que eu percebi que demorava muito, até tinha um resultado, mas demorava muito. O que eu percebi é que quando associava os dois, o resultado vinha mais rápido e eu poderia até no futuro retirar a espironolactona. Eu nunca vi isso escrito em nenhum lugar, mas foi a minha prática clínica. Eu não sei até que ponto isso era verdade ou se foi enviesado por alguns casos. Eu peguei aquilo como máxima e continuei fazendo e teoricamente dava certo. A única coisa que eu ficava um pouco preocupado é porque a metformina é utilizada, inclusive, em tratamento de infertilidade, porque ele dá ovulações múltiplas, né? Então, isso, geralmente, nunca fazia só com os dois sozinhos, né? Obviamente, por conta da espironolactona, um contraceptivo tinha que entrar junto, sempre, né? Contraceptiva, porque ela é teratogênica, né? Assim, era uma fazendo evolar demais e a outra fazendo ainda ter um efeito antiandrogênico do feto, né? Então, o contraceptivo vinha sempre no combo. E qual é a sua experiência com a metformina? Bom, o racional da metformina ela é uma medicação para diminuir a resistência insulínica, né? Ela é usada para diabéticos, a clássica indicação é para diabetes, né? Para diminuir a resistência à ação da insulina, né? Então, ela é utilizada na síndrome dos ovários policísticos, né? Porque a síndrome dos ovários policísticos tem relação com a resistência insulínica, né? E, então, em mulheres com síndrome dos ovários policísticos, que são sobrepeso, obesidade, aumento de circunferência abdominal, aumento de triglicerídeos, diminuição de HDL, ou seja, que acantose nigricans, né, estou entre dermatologistas, sinais de resistência insulínica, a gente daí utiliza a metformina, tá? Ela, por si só, ela não tem uma ação de diminuição dos androgênios. Na verdade, ela melhora a resistência insulínica, menos insulina, porque a insulina ela é estimulante, né? Ela estimula o ovário a produzir. É interessante assim que o corpo inteiro tem resistência à ação da insulina, né? Fígado, músculo, mas o ovário não. Então, a insulina ela age como um estimulante para a produção da testosterona. Né, na questão do ovário policístico, tá? Mas sem ovário policístico, você acha que reduzindo isso... Não, daí não tem mecanismo de ação, assim, fisiopatológico, tá? Entendo resistência insulínica, né, essas características clínicas que eu mencionei, aí vale a pena, mas assim, não como um antiandrogênio, né, e sim como uma forma de diminuir a insulina que essas pessoas têm, né, porque a resistência aumenta a insulina, menos estímulo no ovário daí.
tá? E aí produz menos testo em consequência. E no caso do uso da espironolactona, vocês costumam solicitar potássio previamente? Então, aí tem que avaliar se a paciente, assim, pacientes com função renal normal, que é a grande maioria, né? E que não usem outras medicações que podem elevar potássio, como inibidores da enzima conversora de angiotensina, os inibidores da ECA, bloqueadores do receptor de angiotensina, né, que são antihipertensivos, anti-inflamatórios, assim, em não tendo esse fator de risco, é muito pouco provável que essa paciente vai ter elevação do potássio, tá? Então, se fosse fazer uma análise de custo-efetividade, não se precisaria. A gente costuma pedir assim, dá a espironolactona e pede para volta. Não vai pedir assim em uma semana, não precisa pedir em uma semana. Faz mais sentido, né? Exatamente, tá? Mas assim, não se eleva, né? A gente pede para... Uma vez eu perdi uma paciente, perdi assim, de ir embora, não que ela morreu. Agora falando em Covid, né? A gente tem que se educar no vocabulário. Mas eu perdi uma paciente porque é uma menina jovem que tinha síndrome do ovário dos ovários policísticos. O ginecologista já tinha prescrevido a pílula, não estava melhorando muito a acne. Eu acabei fazendo o meu combo. Daí, no caso, o meu combo deu certo, né? Pela sua explicação, eu entrei com a metformina e a espironolactona. Só que eu não pedi o potássio, porque eu tinha esse mesmo, e ainda continuo a ter esse mesmo conceito seu, né? Se não tem causa secundária, não tem medicação outra antihipertensiva que está poupando potássio, não tem por que pedir. Só que ela foi no clínico geral, o clínico geral pediu e veio alto, mas veio pouco alto. Veio, vamos supor, se o limite, eu não lembro qual era o limite, é 2,5, veio 3,2. A mãe deu um furdunço no meu consultório no retorno, ficou brava, porque eu não poderia. Ela entrou na internet, viu que o potássio podia dar parada cardíaca, daí foi aquela confusão. O meu argumento não se sustentou, por quê? Nessas horas, o pai e a mãe acreditam no pediatra e a mulher acredita no ginecologista, mesmo tratando de pele, né? Então, nesse caso, se a pessoa tem realmente esses pequenos aumentos, a minha conduta é não mexer, é só acompanhar, peço um exame talvez um mês depois, 2 depois, ou depois de 3 meses, mas eu não mexo. Você faz a mesma coisa? O interessante é ver o basal, a gente vai tá fazendo toda a avaliação, já pede uma função renal, um potássio, envio tudo normal, né? Uma coisa interessante, pílulas que contêm a drospirenona, né? Nomes, Yasmin, né? Aqui no Brasil, pelo menos. A drospirenona ela tem um efeito antimineralocorticoide, então ela pode poupar um pouco de potássio, tá? Então, essa associação de pílulas com drospirenona e espironolactona convém daí pedir potássio, tá? Assim, também não é, né? Mas aí tem um fator, assim, fisiológico, uma explicação fisiológica. Agora, em não sendo, realmente pode acontecer. O potássio também pode vir alto porque o garrote ficou muito tempo, enfim, né? Mas individualmente, é claro que talvez aumente, mas assim, análise não é custo efetivo, entendeu? Vai ter que pedir 1000 exames, talvez, para um vir alterado, né? Então, claro, no consultório individualizado, a gente está diante do paciente, pede no basal, inicia, ela vai voltar daqui a 3 meses, 6 meses, ela nos traz um novo potássio. Agora, se usar uma medicação que aumenta, aí eu não espero 3 meses, né? Eu inicio e aí, uma semana, 15 dias depois, já peço, né? E se vier positivo, você introduz o quê? Ou você suspende a medicação? Se elevar, ou pode tentar reduzir a dose de espironolactona. Dá para suspender o outro remédio? Não. Se reduz a dose de espironolactona, ou se for uma elevação substancial, se suspende daí, né? Daí a contraindicação. Daí vai para outro antiandrogênico, ceproterona, enfim. Né? Ótimo. Legal. E, Adilson, para ti, já tem uma pergunta da plateia. Quais alimentos podem piorar a acne? A acne em geral, né? Não no caso de síndrome de ovários policísticos. Na realidade, existe muito a questão do alimento e acne
Hoje em dia a tendência, a corrente está cada vez mais forte, né? Mostrando essa associação. Nós vivemos 3 períodos da interação alimento e acne. Até a década de 70, mostrando que existia uma relação absoluta. Da década de 70 até daí, na década de 70 saíram alguns estudos clínicos com metodologia muito ruins, e o resultado do estudo clínico mostrou que não havia associação, então isso caiu por desuso, até mais ou menos no final da década dos anos 90 do século passado, né, foi ontem praticamente, que começaram a sair estudos melhores, começo dos anos 2000, e mostrou-se que existe sim uma relação. O que a gente vê como relação? Primeiro, os carboidratos, principalmente os carboidratos brancos, existem estudos populacionais que mostram que os esquimós, quando eles saíram da região, lá aqui da região mais norte, né, dos Estados Unidos, e migraram para os Estados Unidos ocidental, eles começaram a ter acne, porque a alimentação deles era puramente à base dos ômegas, né, dos ácidos graxos bons, no caso ômega 3, com pouco também de ômega 6, que vem mais dos vegetais, mas isso acabava protegendo a glândula sebácea deles. Eles vieram para cá, começaram a ir no McDonald's sem nenhum conflito de interesse, adoraria ter conflito de interesse, mas o meu peso não permite, então, sem nenhum conflito de interesse com o McDonald's, mas começaram a comer comida, massas brancas, então isso tudo a gente sabe que pode aumentar sim a produção do IGF-1. Então, os carboidratos, que não sejam os carboidratos brutos, né, os carboidratos das cores marrons, os grãos manufaturados, as massas manufaturadas, e uma coisa bem interessante é com relação ao leite. Talvez de todas essas medicações, o leite é o que principal tem uma interação atualmente com o aparecimento da acne. O que a gente sabe, se você for pesar os leites, o leite integral e o leite desnatado, por incrível que pareça, o leite desnatado é o que mais poderia estimular a glândula sebácea. Por quê? Porque durante o processo da manufatura do leite, algumas proteínas protetoras são retiradas, e o leite, se você, durante o processo de produção do leite desnatado, o leite, quando ele sai na linha final da produção, ele sai como um líquido branco, parecendo água de arroz, ou botar um giz, né, dentro, chacoalhar, fica aquela cor. Então eles colocam alguns emulsificantes nesse leite, que são derivados da albumina, porém são derivados da albumina sintética. E os estudos mostram, estudos populacionais e estudos in vitro mostram que esses derivados de albumina sintética, que já são produzidas em laboratório, podem estimular a glândula sebácea. Então, os carboidratos brancos, né, os alimentos oriundos de carboidratos brancos, e o leite, principalmente o leite desnatado. Ok. Então, pessoal, vamos para o próximo caso, então podem passar o slide. E só uma coisa, e não esquecer que chocolate também é leite, né? Então, sim, por isso da relação do chocolate da acne, não é pelo coitado do chocolate, é o leite que está ali, né? Exatamente. Aí come uns 70%, daí tem menos. É a saída, né? Ok, então, próximo caso, um paciente masculino de 26 anos com alopecia areata na região da barba. Paciente feminina, 54 anos, com vitiligo nas mãos há 2 meses. Pensando em tireoidopatia, doutora Fabiola, qual o screening? Há necessidade de repetir os exames anualmente nesses pacientes, né, com alopecia areata e vitiligo? E, na sua opinião, o tratamento da tireoidopatia melhora as lesões? Bom, então, a alopécia e o... Vocês falam alopecia ou alopecia? Nos dois. Também. Acho que o certo é alopecia. Eu acho que o certo é alopecia, mas eu sempre falo alopécia e eu tento me corrigir, mas é alopécia. Eu falo alopécia. Bom, alopecia e vitiligo, doenças autoimunes, né? A doença autoimune mais frequente é da tireoide, né? Então, por isso, o racional de se, nesses 2 casos, fazer um screening de tireoide, né? Então, nesses casos de autoimunidades, o screening seria com TSH e o anti-TPO, o anti-tireoperoxidase, tá? Quando a gente quer fazer um screening na população em geral, é só o TSH, bastaria. Ele vindo alterado, a gente segue a investigação. Mas nesse caso, o TSH e o anti-TPO, tá?
Necessidade de repetir os exames anualmente. Bom, o TSH veio normal, não tem o hipotireoidismo, mas o anti-TPO veio positivo, né? Então, o paciente tem o anticorpo da tireoide contra uma partezinha da tireoide, mas ainda não desenvolveu a doença. Ele tem uma chance de desenvolver maior do que a população em geral. Então, se indicaria em 6 meses, repete, em vindo normal, uma vez por ano, o TSH. O anti-TPO não precisa, sabemos que ele é positivo, ok, o paciente tem o Hashimoto, né, que a gente chama, e aí a gente ficaria acompanhando só com o TSH para ver se ele vai desenvolver o hipotireoidismo, tá? Mas no caso de serem os dois negativos no primeiro exame, doutora Fabiola? Daí não tem, daí a gente vai avaliar, vai de acordo com a clínica, se ele desenvolve uma clínica de hipotireoidismo, daí pede TSH, né? Uma vez uma academia americana de dermatologia, não lembro qual que foi, alguns anos isso, alguém falou numa aula de vitiligo que eu acho até não era endocrinologista, não lembro, que não era endocrinologista, eu lembro porque causou uma certa divergência, as pessoas perguntaram. E essa pessoa falou o seguinte, que às vezes as pessoas têm a alopecia, né, areata, e tem o vitiligo, mas com todos os exames de investigação tireoidiana normais. Só que eles tendem a observar, essa pessoa tinha na experiência dela, ela mostrou lá os resultados de uma meta-análise que ela fez dela, né? Que se o paciente, às vezes ele está dentro da faixa normal, mas esse TSH vem aumentando, mas continua dentro da faixa normal. Isso poderia ser configurado uma prévia de um hipotireoidismo ou hipertireoidismo subclínico. Então, teria que avaliar e teria que considerar que está dentro da normalidade, mas vem aumentando com o passar do tempo. Isso, de fato, se aplica, porque houve uma divergência, as pessoas da plateia criticaram isso. É importante frisar que o distúrbio da tireoide, ele é associado, assim, uma pessoa que tem uma autoimunidade, ela tem uma maior chance de ter outras, né? Não é a causa, né? Vamos procurar a causa da alopecia, então é o hipotireoidismo. Não, são coisas associadas, assim como tem mais chance de ter diabetes tipo 1, de ter lúpus, né? Outras doenças autoimunes, tá? Anemia, né? E é isso aí. Então, como a tireoide é o mais comum, é o único que é indicado se fazer o screening, né? Os outros, na dependência de sintomas. O da tireoide mesmo, ausente de sintomas, se faria o TSH e o anti-TPO, tá? Essa questão de elevar o TSH, se elevar dentro da faixa da normalidade, não faz muito sentido, porque é um hormônio que oscila, assim, né? Às vezes a pessoa tem a faixa de normalidade entre mais ou menos 0,45 e 4,5. Se vai dosar, às vezes dá 1, às vezes dá 3, então, mas assim, oscilações dentro da normalidade, então não tem esse raciocínio. Agora, um TSH de 7, né, que é acima da normalidade, aí a gente vê o T4, vê os periféricos, né? Normais, aí a gente chama daquele hipotireoidismo subclínico, né? Que talvez vocês já ouviram falar. E nem sempre a gente trata, né? A gente aí sim espera se elevar mais para ter critérios para se tratar o hiposubclínico, né? Entendo o anti-TPO fortemente positivo, a gente considera tratar mesmo o hiposubclínico daí, né? Essas nuances, assim, existem, né? Legal. Tá. E permanentemente, um TSH permanentemente, levemente elevado, com poucos sintomas, vocês tratam um hipossubclínico crônico, vamos dizer? Com TPO positivo, sim ou não? Não, que é o meu caso. Depende, assim, a gente gosta... Tá o TSH um pouquinho alterado, né? Então é para ser 4,5, 5, tá 7.
dosamos o periférico, o T4, né? Tá normal e o paciente não tem um anti-TPO positivo, e aí tem umas controvérsias, mas, por exemplo, assim, se ele tiver dislipidemia, se ele tiver um fator de risco cardiovascular elevado, a gente já tende a tratar. Agora, em não tendo nada rígido, TPO negativo, TSH de 7 com T4 normal, não tem uma indicação formal de tratar, tá? Às vezes se individualiza, né? A paciente tá realmente com algum sintoma que pode ser, né? Porque os sintomas de hipotireoidismo são inespecíficos, né? Cansaço, queda de cabelo, pele seca, constipação, né? Então, são inespecíficos, pode ser devido a várias outras coisas. Às vezes a gente faz até um teste terapêutico. Bom, então vamos tratar, vamos ver se melhora, né? Ok, se não melhorar, uma indicação formal, assim, de um hipo subclínico sem outras coisas, talvez não vá fazer diferença para o paciente. Se acompanha porque ele pode ter uma chance de desenvolver, né? Mas não é uma obrigatoriedade de tratar. Tá? E se melhora as lesões, a última pergunta, não é causa, né? Então não vai ser o tratamento da alopecia e do vitiligo. Mas como o hipotireoidismo pode dar uma queda de cabelo, enfim, também não vamos querer atrapalhar o tratamento, né? Então eu não acho que vai ser a cura, mas eu não vou atrapalhar, né? Então se trata, né? Uma coisa interessante, eu estava até estudando um pouco para poder entrar nessa aula, né? Eu sempre tive pavor de endocrinologia, Fabíola, desculpa falar, mas eu nunca... Mas não dos endocrinologistas. Não, pelo contrário. Mas eu sempre raciocinar com flechinha que subia, flechinha que descia, não era comigo na faculdade. É muito lindo. Eu tenho um professor que diz, endocrinologia é fácil, o problema são os hormônios. O problema são as direções das flechas, esse que é o problema. Uma coisa que... E eu fui estudar, obviamente, para a gente poder discutir, e uma coisa que eu achei interessante é o seguinte: se o paciente tem vitiligo nas mãos e você ainda não investigou a tireoidopatia, o risco dele ter tireoidopatia é de 7 vezes maior do que de um paciente que tem um quadro clínico de vitiligo que iniciou em outra parte do corpo. Então, o vitiligo da mão pode ser, eu também achei muito interessante, o vitiligo da mão pode ser o indicativo de tireoidopatia. Ele tem 7 vezes maior a chance do que o colega dele que teve vitiligo e começou em outra região. Uma coisa que eu também achei interessante foi que, assim, com relação aos hormônios, né, o anti-TPO, o antitireoglobulina e o anticorpo antimicrosomal, nem sei se os nomes ainda são esses, né? Quando você tem antitireoglobulina positivo, a chance de você ter vitiligo é de 27%. Se você tem antimicrosomal positivo, a chance de você ter vitiligo é de 20%. Mas isso tudo assim. E o anti-TPO deve ser mais, porque o anti-TPO é o mais sensível. Por isso a gente só pede anti-TPO. Ah, tá. Na realidade, a gente não pede. A gente não pede mais antitireoglobulina, assim, para screening, né? Para avaliar a causa do hipotireoidismo. A antitireoglobulina na nossa prática é em outra situação, que é acompanhamento de câncer de tireoide, pós-tratamento. Mas para screening, TSH e anti-TPO no caso de doenças autoimunes, porque é o mais sensível. Às vezes, a dosagem de tireoglobulina ela vai vir ela é menos sensível, entendeu? O anti-TPO é o mais sensível. Se for um Hashimoto, né, que a causa 90 e tantos por cento, o TPO vai dar positivo e a antitireoglobulina vai ser menos, vai ser 60, 70, entendeu? Legal. Então não há essa necessidade de todos os anticorpos. E das duas doenças, né, pensando vitiligo e alopecia areata, a que mais cursa com tireoglobulina, na minha ideia, a doença da tireoide, na minha ideia sempre foi o vitiligo, por isso que pareça é a alopecia areata. Então achei interessante também esse dado. Interessante. Ok, vamos para o próximo caso, então. Paciente masculino, 28 anos, com acne inflamatória secundária a injeções de testosterona. Quanto tempo para melhora cutânea após suspensão da testosterona?
Quais outros efeitos sistêmicos, Adilson? Quem sabe tu começa respondendo agora. A questão da testosterona é algo bem complexo, né? Eu sempre tinha também a ideia, e algumas coisas que eu li, que você tem que esperar 3 meses para a glândula voltar a funcionar. Porque, na realidade, é como se fosse o que a Fabíola falou com relação à suspensão do anticoncepcional, né? Do contraceptivo. Até que essa testosterona volte ao normal, isso vai demorar em torno de uns 3 meses. Então, geralmente, na minha experiência, e era o que eu falava para o paciente, vamos esperar 3 meses para ver se essa acne já era uma acne que ia ser idiopática de qualquer forma, ou se é uma acne secundária por conta desse anabolizante, né, que você está colocando no seu corpo. Então, geralmente, eu esperava 3 meses para avaliar e dar o diagnóstico definitivo. Na imensa maioria das vezes, os rapazes ou as mulheres voltavam comigo sem acne, ou seja, era a própria testosterona que estava trazendo isso, né? Eu não sei qual que é a sua opinião, Fabíola, o que você acha sobre isso? Tudo vai depender do tipo de esteroide anabolizante, né? O quanto que um vai se depositar mais, vai ficar, né, depositado ali na gordura, por quanto tempo utilizou, né? Dose, enfim, então tudo vai depender. Mas o que a gente sabe que para o homem voltar a ter, tirar a supressão do eixo, os estudos mostram de 4 a 12 meses. Nossa. Às vezes até mais. Mulheres também, né? Mulheres também. Então, é demorado o processo, é difícil para eles suspenderem, né, largarem, assim, essa prática, porque eles ficam hipogonádicos, né? Enfim, até o eixo dessuprimir, eles vão ficar com a testosterona baixa, com muitos sintomas, o músculo vai murchar, então é complicado, né? É bem difícil, assim, a suspensão. E outros efeitos colaterais sistêmicos, doutora Fabíola? No homem, então, assim, atrofia testicular, porque tudo a gente tem que pensar em supressão do eixo, suprimir o eixo, atrofia testicular, baixa produção de espermatozoide, infertilidade, ginecomastia, né? Porque aí essa testosterona ela vai ser aromatizada, ela se transforma em estradiol, né? E aí na mama do homem vai dar ginecomastia, alteração de humor, agressividade, né? Então esses são os principais efeitos. Além de questões hepáticas, né? Pode ter até carcinoma hepático, enfim. E é engraçado que aí é uma causa também eu pelo menos vejo bastante no consultório, que é uma causa boa, que o homem acha uma causa boa de estria, né? Porque ele ganha massa muscular, né? Porque o músculo incha e a estria aparece, né? Não é por estria por gordura, é estria por inchaço do músculo, né? Aumento de volume, assim. Aumento do volume muito rápido em curto espaço de tempo. Pode falar. Não, desculpa, pode ir. Eu tinha um paciente também que ele reclamou que quando ele tinha pelo no corpo inteiro, mas com a testosterona os pelos apareceram pelos em locais onde não tinha, principalmente nas costas, né, que ele não tinha, e em curto espaço de tempo, então nem poderia falar que isso iria aparecer, foi num curto espaço de tempo. E caiu da periferia, principalmente das pernas. Você tem esse tipo de queixa também ou não? Existe uma predileção dessa testosterona ser efeito mais periférico, por ser uma testosterona sintética? Caiu depois que ele suspendeu? Não, durante. Não sei, assim, não tenho essa experiência, porque cair depois da suspensão pode ser pela questão do hipogonadismo, né? O homem hipogonádico, ele perde os pelos, né? E assim, perder pelo pubiano está hipogonádico, assim, né? Na semiologia a gente vê isso. Então, agora, em uso, ganhar em algumas áreas e perderem outras. Tem áreas que são dependentes de hormônios, assim, e áreas, por exemplo, o antebraço não é dependente de hormônio, né? O que é dependente de hormônio é o braço, o buço, o mento, que na mulher, áreas onde os homens têm que as mulheres não têm, né? Agora,
ter no antebraço, na perna, joelho para baixo, isso é mais etnia, né? Enfim, então talvez seja essa a explicação, né? Áreas que não são dependentes de hormônios e áreas onde é dependente do hormônio, se acrescenta testo, vai aumentar ainda mais, né? Legal. Vamos passar para o próximo caso? Então, uma paciente com acne nodular no rosto, no tórax e no dorso, com indicação de tratamento de isotretinoína. Apresenta elevação moderada de LDL e triglicerídeos, né? Doutora Fabíola, indicar apenas dieta e acompanhamento? Quando iniciar o tratamento medicamentoso para deslipidemia? Essa elevação, ela é depois que começou ou já apresenta no basal? Depois. Eu acho que no basal. No basal? Ela tem indicação. Sim, com indicação. É uma paciente que tem indicação, a gente faz os exames prévios e apresenta essas alterações. Então, assim, sim, vai usar isotretinoína, faz uma avaliação basal, né, dentre outras coisas, o perfil lipídico, né, colesterol total, HDL e triglicerídeo, né. Em sendo extremo, o que é extremo? Um colesterol LDL, né, maior ou igual a 190 e um triglicerídeo maior que 500 no basal, geralmente são pacientes jovens, né, que vão ter indicação, a gente tem que, vocês, né, enfim, tem que avaliar, encaminhar para uma avaliação de hipercolesterolemia familiar, né, porque é muito extremo e muito provavelmente vai ser contraindicado usar isotretinoína, porque esses pacientes têm um risco cardiovascular aumentado, e aí é muito arriscado usar uma medicação que potencialmente pode elevar ainda mais, tá? Mesmo então, associando o anticolesterolemia? Aí nós vamos avaliar, vamos primeiro tratar, vamos trazer para a maior normalidade possível, né? E vamos tratar daí com uma estatina potente, e avaliar o risco cardiovascular desse paciente, e aí, bom, é muito importante, é a indicação é importante usar a isotretinoína, se usa com um acompanhamento mais próximo, né? Mas isso é muito raro, né? Enfim, só para chamar a atenção do extremo, né? Da hipercolesterolemia. Níveis moderados, moderado bem para baixo, assim, levemente alterado, não tem guideline disso, tá? Mas é o bom senso, assim. Já se daria a isotretinoína, né? O que mais a isotretina aumenta é o triglicerídeo, né? O LDL é menor a frequência, é mais o triglicerídeo. E aí já dá a dieta para o paciente e a grande chave é consumo de álcool, né? O que mais faz elevar, assim, nesses casos ali é o consumo de bebida alcoólica e os carboidratos simples, né? Então, já dá isotretinoína, já corta o álcool, evita o carboidrato simples, e aí sim, em um mês, se dosa para ver o que aconteceu, né? Porque há uma titulação da dose da isotretinoína, né, inicial, assim. A gente começa com 120 miligramas por quilo, né? De 120 a 150 e de dose total acumulada e de meio a 1 miligrama por quilo por dia, né? Então a gente pode mexer na dose. Isso, aí agora uma elevação moderada mais para esses níveis ali, talvez eu trataria antes, observaria a normalização para daí começar a medicação. Então tudo vai depender realmente da alteração basal ali, né? Mas não é tão comum. Quem tem bem normal, né, e nenhum fator de risco cardiovascular, um jovem rígido, enfim, eu andei agora dando uma olhada, né, na literatura mais atual, tem uma corte, acho que desse ano, do ano passado, do uso da isotretinoína, que em 1% elevou o triglicerídeo, em 1% dos casos, assim, então, e que não mudou conduta, 1% que mudou conduta, então, assim, é pouco frequente também, né, elevações, assim, mais substanciais. A gente observa que eleva, mas que não vai mudar a conduta, né, a gente vai dar dieta, vai acompanhar, enfim. Ok, e uma pergunta que tinha ficado para trás para o Adilson, né? Quanto depois
quanto tempo depois do início do anticoncepcional oral a gente pode prescrever a isotretinoína para uma paciente feminina? Uhum. Na realidade, você tem que prescrever sempre. Qual que é o guideline americano, que não é o guideline que a gente faz no Brasil? O guideline mesmo certo, que é o americano, porque o estudo clínico da Roche foi feito aqui, né, com o Rocutan. Então é assim, você chega a paciente no teu consultório, você espera o 5º dia do ciclo menstrual dela e você vai pedir o beta-HCG, né? Se o beta-HCG vindo negativo, você introduz o contraceptivo de acordo com a norma que o ginecologista e o endocrinologista faz. Você espera essa paciente fazer um ciclo menstrual inteiro com contraceptivo e daí você pede o beta-HCG. O beta-HCG vindo negativo, você introduz a isotretinoína. Então, teoricamente, você tem que esperar um ciclo inteiro repetindo o beta-HCG para você introduzir a isotretinoína. É muito comum a gente ver, introduz a isotretinoína e o contraceptivo junto. Não é, você tem que esperar um mês, né, um ciclo inteiro. Um ciclo inteiro com beta-HCG negativo. Então tá bom, vamos para o próximo caso. Então. Agora, eu tenho uma pergunta aqui, como a pessoa que está assistindo, né, o que a Fabíola está falando, porque eu acho que é uma grande oportunidade para a gente tirar algumas dúvidas também, né? Claro. Geralmente, eu suspendi, eu até aumentar até 2 vezes os triglicérides e até 3 vezes os triglicérides e o LDL, eu diminuiria a dose da isotretinoína. Acima de 3 vezes, eu suspenderia o tratamento. Qual que é a sua orientação com relação a isso? Um aumento do LDL, o tratamento com a isotretinoína é a curto prazo, se a gente for pensar, né? Não é crônico, né? Um aumento do LDL num paciente que não tem outros fatores de risco cardiovasculares, a pessoa vai suspender a isotretinoína, vai voltar para o seu basal, então não é tão perigoso, não vai trazer nada agudo ao paciente. O que a gente se preocupa é com o aumento do triglicerídeo, porque agudamente ele pode dar pancreatite, né? Então, níveis assim, acima de 500 já pode dar, mas mais 800 para 1000, tá? Então, ficar atento quando chega nesses níveis assim próximos a 800, já cuidar, né? O cuidar seria suspender ou diminuir dose? Pode-se tentar primeiramente diminuição de dose, e aí corta o álcool e carboidratos simples, né? E aí talvez se repita mais, né? Se está em níveis de 800, repete mais rápido, né? Para ter essa segurança, tá? Então, o mais grave, então, da isotretinoína é mais frequente o triglicerídeo, e níveis próximos a 800 ali tem risco, né? Então, acima de 500 já começa a ficar de olho, porque já começa a aumentar o risco, que seria o grande problema agudo para o paciente. Ok. Então, seguimos agora. Deficiência de vitamina D, né? As perguntas. Qual população está sob risco e deve ser investigada? Os valores de referência atuais, né? Benefícios comprovados do tratamento, qual dose e por quanto tempo, e riscos e sintomas de hipervitaminose. Doutora Fabíola. Bom, população sob risco a ser investigada, né? O que está nos guidelines, né? Idosos acima de 60 anos, pessoas que a gente está investigando doenças osteometabólicas, então osteoporose, osteomalácia, raquitismo, hiperparatireoidismo, né? Pessoa que teve uma fratura ou quedas frequentes, condições que causam má absorção, então pacientes com doença inflamatória intestinal, com doença celíaca, pós-bariátrica, que também diminui a absorção, né, do cálcio e da vitamina D, pacientes com baixa exposição solar, institucionalizados, obesos, gestação, lactação e doença renal crônica. Essas são a listinha, né? Pacientes que devem... Isso, que estaria indicado, né? Então, não é
abrange muitas pessoas, né? Mas não é assim todo mundo, né? Não é como na prática a gente vê muitas pessoas dosando sem nenhuma real indicação, né? Quanto aos valores de referência, para a população em geral, a população que a gente não está tratando osteoporose, não é idosa, que a gente não tem a questão da saúde óssea como preocupação, né, pelo menos nesse momento, o valor de referência pode ser acima de 20, tá? 20 nanogramas por decilitro. Abaixo de 12, a gente diz que é deficiente, de 12 a 20, insuficiente, acima de 20 já estaria adequado, tá? E quando a gente está falando em osteoporose, em saúde óssea, então idosos, aí a gente prioriza acima de 30, tá? Nessa população. Uhum. Benefícios comprovados. Bom, a vitamina D, nos últimos anos, ela virou, né, muitos estudos. A bola da vez. A bola da vez. Então, como ela é uma vitamina que ela acaba agindo universalmente, assim, né? Então, se quer encontrar um benefício, né, para ela, né? Ela começou a ser dosada, se quer encontrar um benefício real, mas de fato o que foi comprovado até agora, com meta-análises, com tudo, é na saúde óssea, osso, diminuição de osteoporose, risco de fratura e quedas, tá? Não diminui mortalidade geral, não diminui risco cardiovascular, não diminui risco de câncer, doenças autoimunes, não tem nada comprovado até o momento de forma robusta, tá? Então, na questão de saúde óssea e risco de quedas, tá? E eu acho importante falar agora nessa época de pandemia, de Covid, porque as pessoas, de imunidade, né, as pessoas estão usando vitamina D como uma forma de prevenção de adquirir a Covid ou de ter formas graves, né, existe, pelo menos aqui no Brasil, Adilson, não sei ali, mas kits anti-Covid, né, e com altas doses de vitamina D, 50 mil unidades de vitamina D. Não tem nada comprovado, tá? Nem para melhoria de imunidade e nem estudos em Covid, né? E a gente está tendo relatos de pacientes com intoxicação, aumentou a intoxicação, o número de casos de intoxicação recentemente. Bem sério, então acho que é oportuno falar isso nesse momento, né? Eu acho até que é a última questão. Se você já até poderia falar a última, depois a gente volta para a níveis tóxicos, assim, acima de 100, a gente dosa a vitamina D, vem acima de 100, a gente considera nível tóxico, né? E quais são os riscos? Bom, excesso de vitamina D vai aumentar a absorção do cálcio, né? Então vai dar hipercalcemia. Hipercalcemia pode dar confusão, poliúria, polidipsia, constipação, né? Dor muscular e hipercalciúria, né? Vai ter muito cálcio no sangue, o paciente vai urinar muito cálcio e aí cálculo renal, nefrocalcinose, os pacientes estão tendo insuficiência renal, às vezes chegam até a precisar de fazer hemodiálise, pelo menos agudamente, né? Vitamina D, ela fica depositada na gordura, então o paciente intoxicado vai ficar por muito tempo com esses níveis de vitamina D no sangue, né? Então é complicado, assim, mas seriam essas as principais manifestações. Tem uma manifestação dermatológica bem interessante que às vezes a gente esquece, que é paciente com rosácea, a vitamina D, a suplementação com vitamina D piora a rosácea. Então, perceber isso, se o paciente que começou com um quadro clínico de rosácea, tinha um quadro clínico de rosácea leve, começou a ficar ruim, ver se esse paciente não começou a tomar vitamina D, porque a vitamina D piora a rosácea. Isso é uma coisa interessante. Interessante mesmo. Interessante.
Só tem uma outra coisa também que eu queria até complementar. Eu acho que você não falou, se falou, desculpa se eu vou repetir. Alguns tratamentos também aumentam o risco de hipovitaminose D, né? Então, anticonvulsivantes, diuréticos, politerapia de um modo geral, né? E hemodiálise, né? Isso. Um dos critérios é o uso de medicamento também, que daí a gente dosaria a vitamina D, que é os anticonvulsivantes, exatamente, bem lembrado. E no caso de reposição, doutora Fabíola, como é feita essa reposição? E por quanto tempo? Sim, bom, a reposição, se tiver níveis muito baixos, abaixo de 12 ou próximo disso, a gente pode fazer dose de ataque, né? Daí sim entra a dosagem de 50.000 unidades, mas daí é uma vez por semana, por 6 a 8 semanas, e depois uma dose de manutenção, que a manutenção fica em torno de 1.000 a 2.000 unidades por dia, né? A gente tem comprimidos no comércio de 1.000, 2.000, 10.000, 7.000, 10.000 e 50.000. Né? Então, a gente pode usar, por exemplo, 2 comprimidos de 7.000 uma vez por semana, né? 14.000 unidades uma vez por semana, que vai dar em média 2.000 unidades por dia, né? Então, essa seria mais ou menos a dose de manutenção. Por quanto tempo? Então, não há nada escrito, né? Mas o racional é por quanto tempo durar o fator de risco, né? Se esse paciente usa anticonvulsivante, eu vou suplementar a vitamina D, vou normalizar, e ele vai suspender se ele mantiver o fator de risco dele, essa vitamina D, em questão de meses, vai voltar a baixar. Então, é um paciente institucionalizado, é um paciente que está tratando osteoporose, a gente vai manter, né? Vai ser uma suplementação, né? Então, pode-se usar indefinidamente, né? Dosagens até 4.000 unidades por dia não teriam riscos, né? Então, a gente pode manter 1.000, 2.000 unidades como um complemento mesmo para esse paciente que tem os fatores de risco, né? Uma coisa que eu queria discutir é a diferença entre a vitamina D3, né, a colecalciferol, e a vitamina D2, ergocalciferol. Aqui nos Estados Unidos tem as duas, aí no Brasil não lembro se tem as duas também, vitamina D3. As formulações que tem são D3, tá. Colecalciferol. A ergo, geralmente, os pacientes, quando tem, é manipulado, a gente não gosta muito que manipule pelo risco de intoxicação. Às vezes, uma manipulação mal feita, já tivemos casos de intoxicação. Então, a gente prefere fórmulas comercializadas, né, em farmácias comuns, e aí são D3. Aqui nos Estados Unidos, agora com a pandemia, os brasileiros vieram menos para cá, né? Porque a nossa alegria é vir para cá e ir para as farmácias, né? Compra-se tudo que tem lá, porque a gente não tem aqui. Qualquer vitamina. Engraçado, quando eu não morava aqui, eu tomava tudo com essa vitamina que você pudesse imaginar. Hoje eu não tomo nenhuma, não compro nada. Mas aqui tem as duas, né? E uma coisa que eu achei interessante, num dos trabalhos, foi falando que as doses, né? Se você quer atingir em doses baixas, de uso de doses baixas, 1.000, 2.000 por dia, o D3 e a D2 têm a mesma eficácia. Sim. Né? Se você quer, se o paciente precisa de doses altas, a D3 é a melhor, né? É a que tem um resultado mais rápido, né? 50.000 unidades, não adianta dar 50.000 unidades de D2 que você não vai ter o benefício que tem que ter. Mais uma coisa interessante, né, que embora aí não tenha o AD2, a não ser que seja manipulado, é que quando você para de utilizar a D3 e a D2 e o paciente tem hipovitaminose, a chance dele retornar para a hipovitaminose, tendo feito um tratamento com D3 por um longo período e ter estabelecido a dose normal, é de que volte àquele estado de hipovitaminose D depois de 6 meses. Com a D2, isso é depois de 3 meses. Então, a D2 ela é mais fraca do que a D3. Talvez se acumule, se deposite menos também. Menos, né? Não sei. E comparando a toxicidade das duas, a D3 é mais tóxica do que a D2. Então, teoricamente, a D2 é mais café com leite, né? Ela é mais café do que a D3.
Interessante. Doutora Fabiola, e eu assisti uma palestra de uma dermatologista que estuda bastante vitaminas e ela falou que níveis cronicamente acima de 60 de vitamina D, cronicamente poderia aumentar a chance de câncer de pâncreas. Na realidade, eu não sei com relação a você. Eu fiz nos congressos, foi até no congresso de Porto Alegre, de 3 anos atrás. Eu dei uma aula sobre vitamina D, né, e dermatologia. E na análise que eu levantei, foi exatamente isso que a Fabíola falou. O benefício e o malefício com relação à osteogênese, a doenças osteometabólicas. Cálcio. As outras coisas são todas suspeitas, não tem comprovação científica, não sei que tenha mudado de 3 anos para cá, não tem comprovação científica, e mesmo com relação ao câncer, não tem nenhuma relação, nem na proteção e nem na predisposição. O que tem é que níveis cronicamente acima de 40 aumenta risco de queda. Paradoxalmente, né? A gente quer que aumente a vitamina D para evitar a fratura, queda, mas também a gente não pode deixar muito acima, assim. Então, mas é queda por causa neurológica ou queda por questões musculares, né? Porque então não é legal assim. Então nem muito nem pouco, né? Um equilíbrio ali em torno de 30 e poucos e é isso. Mas uma pergunta que eu tenho a fazer, né? A opinião de vocês em relação ao protetor solar e a vitamina D? Não tem, a minha não tem nenhuma relação. Tem um trabalho bem interessante que foi feito com australianos, 2 trabalhos, né? Um com australianos e outro com mulheres giraditas, não sei como é que fala, giraditas, pode ser as mulheres muçulmanas, né? Jihaditas, né? E mostrou-se que as que usavam cobertura total e as que não usavam cobertura total, isso foi no Dubai, né, onde existe a mescla, né, da turista e a não turista, né, não teve nenhuma alteração das 2 populações. E os australianos surfistas e os australianos não surfistas, quer dizer, surfista que tinha lá na metodologia, não sei quantas horas de surf por dia, não sei quantas vezes por semana, não 1 ou 2 vezes por semana, tipo 5 vezes por semana, 4 horas por dia. Por incrível que pareça, no grupo dos surfistas veio normal, mas veio ligeiramente mais baixo do que no grupo dos que se cobriam, né, que não se expunham tanto ao sol. Então, teoricamente, não tem relação. A gente não diminui, porque o que classicamente a gente fala para os nossos pacientes assim, tome um pouco de sol, mas não pode ser com um protetor solar e nem pelo vidro, porque senão não vai sintetizar a vitamina D. Então isso é mito, eles podem devem no caso, né, passar protetor solar que igual vai sintetizar a vitamina D. Isso, teve um trabalho, o trabalho ganhador do pôster científico do Congresso de 2007, Congresso Mundial de Dermatologia, que foi em Buenos Aires, foi um trabalho brasileiro, que foi feito da Santa Casa de São Paulo, que eles coletaram sangue de pacientes usuárias de protetor solar e não usuárias de protetor solar, usuárias pesadas, né? E mostrou-se não ter diferença. Isso é bom, né? Porque aí vai ter a proteção e também a síntese da vitamina D, né? Então a gente... E teve também um trabalho, que foi um trabalho feito recentemente pela SBD, num simpósio de cosmiatria laser, que eles pegaram uma população de dermatologistas e uma parte não se expunha ao sol durante o período do congresso, 4 dias de congresso, não sei quantos dias são cosmiatria laser, e outra parte usava protetor solar e se expunha ao sol, e uma parte se expunha ao sol sem protetor solar. E eles viram que também não teve diferença, aparentemente não teve diferença. Que bom. Teve aí uns probleminhas metodológicos, mas não seriam problemas importantes, mas parece que não teve diferença também. Então, é legal a gente falar. Mantém o protetor. Mantém o protetor. Vai usar e vai sintetizar a vitamina D. Especialmente na nossa população aqui, né, de paciente pele tão clara, né?
chance de câncer de pele maior. Então, vamos para o próximo caso, que já não é caso, são perguntas, né? Pacientes adultos rígidos pedem na consulta para que solicitemos exames de revisão. Existe algum consenso na literatura sobre exames laboratoriais em cada faixa etária? Indicar vacinas faz parte da prática de ambos, né? A doutora Adilson, doutora Fabiola. Que tipo de vacina? Tipo vacina pro vacinas em geral. Exatamente. Se indica vacina e quais delas. E quando o paciente traz lista de exames solicitados por outro profissional, do qual não concordam, como vocês procedem? Queres... Doutora... Começa? Pode ser a doutora Fabia. Pode ser. Tá. Bom, o racional de se fazer um screening, assim, quando é importante se fazer um screening, né? Para que exames, né? Então, assim, primeiro tem que ser uma doença, quando vale a pena se fazer um screening, né? Na verdade, uma doença de alta prevalência, senão a gente vai ter que fazer muito exame para detectar uma pessoa, então tem que ser doenças de alta prevalência. Tem que ser doenças em que o estágio inicial seja assintomático, porque senão a gente vai esperar a doença se manifestar, não precisa ficar fazendo exames, né? Tem que ser, esse exame ele tem que ser com custo razoável, ele não pode também trazer um dano, não pode trazer riscos ao paciente, então tem que ser um exame razoável. O tratamento, e tem que existir tratamento, não vale a pena fazer exames que a gente não tem que fazer com aquele resultado, né? Então tem que existir um tratamento e que esse tratamento traga algum benefício para o paciente, esse tratamento precoce traga algum benefício, alguma redução de desfecho, né? Então, pensando nisso tudo, aquela lista que a gente pede de exames às vezes, né, ou que a gente vê pedindo, custo-benefício não faria sentido, tá? Então, o que tem na literatura, pensando em todas essas etapas, assim, que poderia, assim, bom, então a gente vai diagnosticar precocemente, vai melhorar a vida dessa pessoa, né? Vou poder iniciar um tratamento precoce, né? O que se fala é perfil lipídico, então a gente pode fazer um perfil lipídico ali no final no início do adulto jovem, ali, 18, 20 e poucos anos. Para quê? Para se afastar, a gente está falando de pessoas rígidas, né? Não é obeso, não é nada. Isso é completamente rígido, peso normal e tal, né? Claro, vamos fazer anamnese, histórico familiar de alguma coisa, né? Enfim, mas Sim. Zero, né? Não tem nada. Perfil lipídico, porque a gente pode se surpreender com uma hipercolesterolemia familiar, uma pessoa magra, enfim, né? Em vindo normal, esse perfil lipídico no início ali da vida adulta, se as sociedades ali, as task force ali, indica que no homem daí se começa a fazer aos 35 anos e na mulher aos 45, a cada 3, 5 anos se continuar vindo normal, tá? Isso de perfil lipídico. Glicose, a ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, ela indica acima dos 45 anos, maior ou igual a 45 anos, tá? Claro, tem sociedades que indicam 40, a gente segue bastante a ADA, né, a Associação Americana, então, aos 45, em vindo normal a cada 3 a 5 anos, depois dos 50 começa a ficar com um pouco mais de frequência, tá? TSH tem várias sociedades que indicam só se ficar sintomático, né? Mas a ATA, que é a Sociedade de Tireoide Americana, ela indica acima dos 60 e tem algumas outras sociedades acima dos 50, tá? Que mais? O PSA, homem sem histórico familiar, né? Acima dos 50. Então, de exame laboratorial que realmente faça sentido, assim, bom, vou diagnosticar, vou ter o que fazer, vou melhorar, né, a vida dessa pessoa, enfim, seriam esses, na verdade, tá? Claro que às vezes a gente
está diante de um paciente que vai começar uma medicação, que, enfim, a gente acaba pedindo uma lista maior, né, enfim, ou aproveitando aquela janela de oportunidade que o paciente está aqui na consulta agora, não sei quando ele vai, né, e acaba pedindo mais. Mas seria isso, assim, que teria um certo custo-benefício. Lembrando que existem estudos e meta-análises que avaliaram existe meta-análise que avaliou vários estudos que fazer check-ups periódicos não diminui mortalidade, nem geral, nem por câncer, nem cardiovascular. Diminui desfecho intermediário. Melhora a pressão, melhora o perfil lipídico, melhora a glicose, mas não diminui mortalidade. Então, a gente tem que repensar, às vezes, nas listas de exames que a gente pede, mas, enfim, o paciente na nossa frente é uma coisa, o que a literatura, né, nos diz, custo-benefício, é isso, né? Ok. Adilson, qual a tua opinião? Com relação aos... Eu acho complicado esse negócio de lista de check-up, né? Porque, pelo menos nos Estados Unidos, isso é super perigoso. E eu acho que a gente tem que falar um pouco no Brasil, porque a medicina está se judicializando cada vez mais, né? E, inclusive no Brasil. Porque se você pedir uma lista de exames e por algum motivo você esqueceu de pedir um, ou não pediu um, que é um exame que está disponível, mas é um exame que é raro, né? A pessoa não... O risco de ter aquilo na população é muito baixo. Se essa pessoa lá na frente desenvolve isso, ela pode vir para você com um processo, você esqueceu de pedir o exame. Então, eu acho isso bem complicado, sabe? Eu acho até que quando se pensa muito nisso de check-up, eu acho que a gente tem que devolver essa bola pro o clínico geral, né? Eu acho que o clínico geral é o principal médico que pode avaliar isso. Todos nós somos médicos, mas do ponto de vista jurídico a gente tem que se resguardar. O que geralmente eu fazia no consultório aí no Brasil era o seguinte: qual que é o seu medo? O seu medo é do quê? Quero saber se eu estou com colesterol tá alto, se tirar... Então eu escrevi, o paciente pediu para esses exames por conta disso, para descartar riscos nesses órgãos. Porque se deixar aberto, você pode... Aqui nos Estados Unidos é muito comum isso. Por isso que o americano tem a mania de pedir um caminhão de exames, né? Você vai em médico americano, eles pedem até tomografia de pé. Você nem... Estou exagerando, não pedem, mas podem pedir, porque eles estão se resguardando do ponto de vista jurídico, né? Então, eu geralmente eu pergunto de qual órgão que ele quer que eu peça o exame e eu peço daquilo. Eu não saio pedindo a esmo. Eu também. Mas é complicado, porque né, aqueles princípios, às vezes, você vai pedir para 1000 pacientes e vai detectar uma coisa, né? Então, e também pedir exames que não sabe o que fazer, né? Então faz tal coisa. E aí vem alterado. Vai mudar a conduta se vier alterado? Sim. Às vezes tem exames que não vai mudar. Igual você vai dar o tratamento, independente do resultado do exame, né? E acaba se complicando, porque daí vem alterado, gera mais exames, e aí vem um achado incidental, lá um exame de imagem com um nódulo, entendeu? Então, assim, a boa prática, peça exames que você sabe que você vai fazer depois, que tem um tratamento, né? Mas, claro, o paciente na tua frente é individualizado, né? Enfim, as recomendações gerais. E aproveitando essa pergunta aqui, quando os pacientes trazem exames solicitados por outros profissionais, não médicos, né? Em geral, eu converso com o paciente, eu explico exatamente isso que tu falou, que a gente tem que pedir um exame, que a gente sabe o que fazer com o resultado daquele exame, né? Então, eu costumo não repetir, assim, solicitação de exames. Não sei vocês, assim. Em geral isso acontece, pelo menos na minha prática, uma consulta com um profissional que daí não pode fazer pelo convênio, né? Então vem para nós para que a gente peça pelo convênio, né? Então eu explico, esses exames aqui, eles servem para avaliar tal coisa, não, acho que você não tem indicação, porque senão, se tivesse alguma alteração, teria isso e aquilo de clínica ou de manifestação clínica. Então, acho que não precisa, fica tranquilo, não precisa. E esses aqui, e aí, bom,
diante do motivo do paciente para todos aqueles exames, esses aqui são razoáveis, então eu posso, né, pedir, faz parte do meu rol de exames que eu costumo pedir, enfim, peço e falo, olha, porque eu não posso te pedir esse exame aqui, porque assim, vai ficar no meu nome, né, lá na solicitação, né, a minha responsabilidade. Então, se o profissional que te atendeu achar que precisa muito, então que ele entre em contato comigo, que daí a gente discute, e aí, se você quiser fazer pelo convênio, eu vou entender o motivo, vou até poder explicar, porque eu, às vezes o convênio pode vir me perguntar por que eu fiz esse exame, porque eu nunca pedi esse exame, né? Uhum. Então, aí eu digo, bom, então o profissional entra em contato comigo, eu vejo, entendo a necessidade, e até posso considerar pedir. Mas nesse momento, eu acho que tu precisa desse daquele. Às vezes um pouco, né? E aí peço dessa forma, faço dessa forma. Em relação a vacinas, eu acho que é mais ou menos a mesma, né? Na mesma linha, assim, né? Uhum. Avaliar com o clínico geral, né? Não sei, o Adilson agora... Adilson caiu, né? Caiu. Mas eu acho que a conduta em relação a vacinas em geral, a gente tem a avaliação do clínico geral, eu acho, né? Para avaliar as vacinas. Na nossa prática, a gente tem um público que tem vacinas especiais, que são os pacientes com diabetes, né? Exatamente. Então, a gente tem que... até uma coisa que nós temos que tornar isso mais sistemático, né? Assim como a gente avalia as complicações crônicas, fundo de olho, a gente pede para os pacientes fazerem a pesquisa de complicações crônicas do diabetes, a gente tem que tornar sistemático a conferir as vacinas dos nossos pacientes, porque eles são um grupo de risco para ter complicações infecciosas mais graves, né? Então, assim, listei aqui para os diabéticos... Opa, caiu, voltou. Né? Eu tô falando das vacinas. Na nossa prática, a gente tem um grupo de pacientes que são os pacientes com diabetes e que daí tem uma lista de vacinas que a gente deve conferir, assim, e indicar, né? Hemófilos influenza, as pneumocócicas para diminuir risco de pneumonia, né? Hepatite B, conferir se ele fez o tétano a cada 10 anos, que daí isso seria na população em geral, né? Se for privado, porque não tem na rede pública aqui, o herpes zoster acima de 50 anos, então, às vezes a gente acaba se passando, mas seria fazer parte do endocrinologista conferir as vacinas, especialmente nesse grupo de pacientes com diabetes, né, que são um grupo de maior risco. Geralmente, vacinas, existem, né, alguns kits de vacina anti-acne, vacina herpes simples, né? Geralmente eu não indico, não indicava e não indico porque eu acho que não tem comprovação científica. Agora, a vacina contra a herpes genital era algo que quando as mães vinham, eu não prescrevia, obviamente, mas quando as mães vinham no meu consultório perguntando, eu achava válido e encaminhava para o ginecologista ou para o urologista da família poder abordar isso. Uhum. E, obviamente, as vacinas que a gente tem no nosso calendário vacinal. Sim, né? A da influenza, né? A da gripe anual. Esperamos que logo a do coronavírus, né? Mas... Vamos para o próximo, então. Slide. Eu acho que é. Não, acho que é a última pergunta. Quando o paciente traz lista de exames solicitados... Eu não sei se falaram na hora que caiu. A gente falou até, Adilson, mas se tu puder nos dizer qual a tua posição em relação a isso. Isso é tão complicado, porque na realidade, aqui nos Estados Unidos, pelo menos, nutrólogo, nutricionista, enfermeiro, uma carreira que tem aqui que não tem aí, que se chama Physician Assistant, que seria um quase médico que não é médico, eles podem pedir exames. No Brasil, se eu não me engano, eles não podem pedir exames, eles têm que encaminhar, né? Eu acho que nutricionista não pode pedir exame, não pode. O conselho, sim, para acompanhar a doença. Então, está acompanhando um paciente diabético, eles podem pedir, assim, para acompanhar a questão dietoterápica, né?
Agora pedir aquela lista que elas fazem. Mas a gente vê, às vezes, assim, função de tireoide, cortisol, enfim, coisas que daí realmente elas não teriam, né? Enfim, os nutricionistas não teriam, eles não dariam a conduta, né? Então, realmente, assim, se fosse coisas relacionadas à dieta, pode. Porque é engraçado, eles vão te pedir uma lista de exames, você vai pedir, vai devolver para ele, ele te devolve o paciente. Não faz sentido, né? Sim, Ok, então, o próximo slide. Eu acho que era o último. Então, pessoal, eu acho que as perguntas foram sendo respondidas ao longo, né, das nossas conversas. Os debates de todos os casos foram bem completos, né? A gente está desde as 7 falando, eu agradeço muito vocês, assim, o detalhamento, né, doutora Fabíola, o detalhamento, né, da discussão dos dois foi muito enriquecedora para mim, assim, e acredito para todo mundo. Então, agradeço a vocês, né, doutora Fabíola Sattler, doutora Dilson, lá de longe, assim, falando com a gente. Foi muito enriquecedor e eu quero aproveitar, convidar, né, todos. A gente está preparando a Jornada Gaúcha, né, para setembro e outubro. Vão ser módulos online e a gente logo vai estar postando nas redes sociais as datas e gostaríamos da participação de todos. Então, uma ótima, né, uma boa noite, Fabíola e doutora Dilson, né, e novamente, assim, muito obrigada pela discussão tão rica que vocês nos proporcionaram hoje. Muito obrigado. Então. Obrigado pelo convite e boa semana para todos. Obrigada a todos que estiveram nos assistindo também.